Olá, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Irei deixar um versículo para que você venha meditar. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor noite e dia. Amém. Amém? No Salmo 1, no versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita noite e dia, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Deus é maravilhoso, tremendo. Medite na palavra do Senhor noite e dia, que essa seja a sua bússola, a sua direção. Amém? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Crer, que a palavra de hoje venha falar profundamente ao teu coração. Fique atento em tudo que será dito nesse podcast, porque eu sei que Deus irá falar com você. O nosso convidado de hoje é o pastor Henrique, o qual nós temos uma honra muito grande de estar aqui com ele, por ele ter aceitado o nosso convite. Pastor Henrique, a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha É um querida. prazer muito grande, viu, pastor? Todo meu, minha querida. Que Deus te use. Amém. Viu? Eu gostaria que o senhor se apresentasse, contasse para nós a sua história de vida, de onde veio o Henrique, como o Henrique conheceu Jesus, como foi esse encontro, experiências que o senhor teve com Deus. E hoje, como está o pastor Henrique? Aleluia. Amém, pastor? Amém. Graças Fique a à Deus. vontade para o senhor se expressar. Amém? Amém, minha Deixa amada. Deus conduzir, né? Tudo Graças a aqui. Deus. Queridos, diante de todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o nome do nosso Senhor por essa riquíssima oportunidade, por Deus ter proporcionado à nossa irmã Cristiane esse trabalho, essa obra, esse ministério. Consideramos isso como ministério também porque serve como propagação da palavra do nosso Deus, compartilhamento Verdade. da palavra do nosso Senhor e principalmente vidas, né, que estão sendo alcançadas Verdade, todos os pastor. dias através desse trabalho. E a gente sempre diz, né, Deus tem uma obra específica para cada um. É verdade. Deus te colocou nessa obra, nós Amém. louvamos, exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, né, pela sua vida, que tem sido instrumento de Deus na terra, Amém. para que tantos outros possam ser assim, alcançados e abençoados em nome de Jesus. É verdade. Né? E aí, pastor, como o senhor, né, estávamos conversando em off, o senhor, como pastor, né, muito sério, vamos iniciar com oração, Cris, sim, Amém. né? A gente sempre inicia, às vezes, mesmo que fique a oração gravada, a gente coloca depois, mas sempre inicia. Então, aproveitando, o senhor já ora, né, por a gente, apresentando essa entrevista. Amém, pastor? Amém, Jesus. Oremos, queridos. Soberano Deus e eterno Pai, nós glorificamos, Aleluia, exaltamos e bendizemos o teu santo e querido nome na beleza da tua santidade. Glória a Deus. Deus, antes de mais nada, perdoa as nossas iniquidades, Verdade. pois somos falhos, somos faltos, somos errôneos. Pecamos, meu Deus amado, de várias formas. Por muitas vezes, entristecemos o teu Santo Espírito, mas nesse dia de hoje eu te peço misericórdia e perdão. Amém. Lava, limpa as nossas vestes, purifica-nos, Senhor amado, diante de ti. E todos nós, Senhor amado, venhamos receber de ti a limpeza, a purificação que só mesmo o Senhor pode nos dar. Deus amado, querido e fiel, abençoe, meu Pai amado, esse trabalho, como o Senhor tem abençoado. Vidas possam ser alcançadas, tocadas. Vidas, Senhor amado, possam abrir os seus corações e seus olhos para o chamado que o Senhor tem sobre a vida de cada um. E mais uma vez eu te louvo pela vida de Cris. Continua usando a tua filha, fortalecendo, abençoando. Ela que tem saltado barreiras, tem passado por cima de muralhas, tudo porque o Senhor tem conduzido a tua filha. Amém. Nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu nome e continua assim a repreender e desfazer todos os males em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Fique à amada. vontade, pastor. Graças a Deus. Só corrigindo. Aham. Pastor Henrique, né? Pastor Henrique, na verdade, não era nem para ter chegado a pastor. Essa é uma realidade. Aí assim, Cris, olhando a nossa... Se eu fosse fazer uma autobiografia minha mesmo,
nós voltaríamos, né? Temos que voltar no passado. E a nossa vida, na verdade, eu sou de Salvador, né? Fui criado lá em Salvador. Nasci, na verdade, em São Paulo, mas fui muito cedo para Salvador. Minha família é bem misturada, né? Meu Sim. pai mesmo é de Salvador, mas a minha mãe, ela é do Paraguai. Então tem essa mistura. Então já sabe, de soteropolitano com paraguaio vai nascer. Parece sujeito isso daí. Toda a vida nós fomos muito ligados à religião. Desde criança nós fomos muito ligados à religião, né? Tivemos passagem por várias denominações. Meus pais sempre foram muito ligados à questão da religião, mas nunca tiveram realmente um encontro verdadeiro, real, Sim. com o Senhor Todo-Poderoso, né? Então, claro, você é criança, você vai para onde seus pais Vai conduzindo, te né? conduzir, né? E, claro, né, para você que ainda é inocente, você sendo uma criança, Deus está em todos os lugares. Uhum. Jesus está em todos os lugares. Com o passar do tempo, a gente começa a descobrir as coisas, a gente começa a ter umas curiosidades, né? Mas, enfim, antes mesmo de conhecer o Evangelho, a nossa vida era muito promíscua. Uhum. Eu não falo isso com orgulho, de jeito nenhum. Sim, claro. Mas a nossa vida era muito complicada, né? Uma cidade como Salvador sempre parece que tem mais dias de festas do que dias normais. Uhum. E a gente se envolvia com tudo aquilo. Vivíamos totalmente envolvidos nas coisas do mundo. Sim. Onde tinha festa, a gente estava lá. Onde tinha micareta, nós estávamos lá. Onde tinha carnaval, o que tivesse, nós estávamos juntos, né? Eu estava falando para você acerca da questão da religião, que a religião que nós participávamos, nenhuma delas impedia essas coisas. Sim. Tinha total liberdade, Verdade. liberalidade, Uhum. né? E era assim que a gente vivia uma falsa religião, vivendo também uma falsa vida, uma vida ilusória, Sim. uma vida de mentira. E participamos de muita doutrina. Eu me lembro de muita coisa ruim. Já vivenciei muita coisa ruim dentro das religiões. Já fomos católicos, já fomos de candomblé, Uhum. já fomos de umbanda, Uhum. já fomos do espiritismo. E uma vez a gente estava envolvido com tudo junto, frequentava tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Meu pai era um cara interessante, porque na verdade ele queria Jesus, ele só não sabia onde encontrar. Ele pensava que se encontrava Jesus em qualquer tipo de lugar, mas foi iludido por muito tempo, né, por conta dessas coisas, e não conseguiu, mesmo em sua vida, porque já partiu já tem um tempo, ele não conseguiu ter um encontro. Como é que a gente pode... Um encontro ele teve, mas não pôde ter uma vivência com o Senhor Jesus. Essa oportunidade que eu tenho hoje, ele não teve, né? Começamos, né, nesse processo ruim de conhecer doutrinas ruins e fomos enganados por muitas vezes, porque o diabo ele só tem a nos enganar, não tem nada de bom para as nossas vidas. Mas é uma coisa interessante, Cris, porque eu, particularmente, eu sempre senti algo diferente. Eu sempre senti que alguma coisa me movia, né, para a questão do Evangelho. Uhum. Porque dentro de mim, embora eu frequentasse alguns lugares, vivesse algumas coisas, dentro de mim alguma coisa sempre dizia, não está certo. Sim. Não é isso, né? O que fazia com que a gente sempre sentisse aquele vazio interior dentro de cada um de nós, né? As coisas do mundo não completam. As coisas do mundo não preenchem. As coisas do mundo não podem fazer absolutamente nada por nós. Não consegue tirar a angústia da alma, as aflições, não consegue. Eu sempre digo, parece que Deus nos formou, ele permitiu que dentro de nós ficasse como se fosse um vácuo, um espaçozinho reservado. Sim. E é como ele dissesse, esse espaço ninguém preenche a não ser o meu espírito na sua vida. Verdade. Ninguém. E a gente tentava preencher esse vazio, né? Meio as dificuldades e tudo mais. E a gente sempre tentava preencher esses vazios com o quê? Com as coisas que existem no mundo, que existem na Terra. Verdade. E nunca conseguimos realmente preencher esse vazio. O tempo se passou e tal. Eu me lembro que no ano de 1999 para 2000,
O meu pai, ele ficou doente. Ele começou a ficar doente, né? Uma doença estranha, ninguém conseguia identificar o que era aquilo. A gente também não tinha maturidade nenhuma Uhum. espiritual para poder assim, entender que aquilo também poderia ser algo espiritual, não tinha a quem recorrer. Então a gente ficava totalmente à mercê da medicina, né? E os médicos não conseguiam identificar o problema. Foi um momento duro naquele, mas também foi um divisor de água na nossa vida, porque eu vejo que aquele foi o momento em que Deus falou: olha, chegou o momento de mudar a tua história. Glória a Deus. Chegou o momento de mudar a tua história. Na verdade, Cris, para ser bem sincero, eu já ouvia falar da palavra de Deus, pessoas já chegavam para mim Uhum. para poder falar da palavra de Deus desde mais ou menos meus 15 anos de idade. Mas eu nunca quis, a verdade é essa. Mas a semente ficou plantada, Tava né? lá, sempre alguém Lançou. mandava alguma coisa, mas eu nunca quis, eu nunca tinha um Sim, interesse, porque eu estava muito, era muito envolvido com as coisas do mundo, sim. né? Eu tinha um receio muito grande, eu não queria de hipótese nenhuma mesmo. Um fato aconteceu também que mexeu muito comigo, no ano de 96, 1996, eu tinha 16 anos, e meu pai me levava, né, sempre pela manhã cedo para poder treinar. Eu fazia lá em Salvador, eu toda a vida fui atleta, embora não pareça hoje, mas toda a vida eu fui atleta em Salvador. E o treinamento começava muito cedo, 4 horas da manhã. Nós saímos de casa, eu estava indo para poder treinar, fazia remo, e saindo de casa, logo pegamos um semáforo, ficamos no semáforo. Veio um pessoal de lá para cá que devia estar numa festa dessa da vida, todos alcoolizados, vieram e bateram o carro da gente. Arrebentou, foi uma cena terrível na nossa vida aquilo, né? Porque bateu todo um lado do meu pai e machucou muito ele, machucou muito mesmo. Pra você ter ideia, a pancada foi tão forte, a orelha do meu pai ficou pendurada, eu não me esqueço daquilo nunca. Meu Deus. Ficou pendurada, quebrou clavícula e tal, foi uma cena horrível, uma situação horrível, horrível. Meu pai trabalhava de táxi, sustentou a gente no táxi toda a vida. Uhum. Aí foi, pegou, conseguiu levar para o hospital, tudo mais. Eu parei, sentei e fiquei pensando, Deus não existe. Ali para mim veio essa convicção, ou essa falsa convicção, na verdade. Deus não existe. Porque se Deus existisse, Deus não ia permitir isso acontecer. Uhum. Meu pai, toda a vida, homem correto, trabalhador, né, lutador, esse era o ganha-pão da gente, né? E que Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam. Isso aí marcou muito na época, então, a partir daquele momento eu decidi que realmente Deus não existia na minha vida. Deus não existia. E quando as pessoas iam falar de Deus para mim, vinha um ódio muito grande, vinha uma revolta muito grande. Sim. A gente não dava brecha mesmo, então, né, já não tinha nada em relação a isso. Não tinha comprometimento, não tinha compromisso, não tinha desejo, não tinha vontade de conhecer a Deus. E, enfim, foi aí que as coisas foram acontecendo, e quando chegou nesse ano, mais ou menos de 2000, meu pai começou a definhar de uma enfermidade autoimune, muito devastadora mesmo. Uhum. Eu precisava trabalhar, ele já não estava mais aguentando trabalhar. E aí foi o momento que eu tive que sair de lá, eu recebi um convite de uma tia minha que mora lá em São Vicente, São Paulo, já partiu também. E ela me convidou para poder ir para lá e tal. Eu fui para lá, comecei a trabalhar numa casa de material de construção. O dinheiro que recebia mandava para casa, porque né, meu pai já estava naquela situação e tal. E foi um momento difícil, muito, muito, muito difícil mesmo, até porque a gente não recebia muito. E o pouco que a gente recebia era tudo para lá, a gente ficava com nada praticamente. E naquela luta, naquela guerra e tal. Um dia chegou uma moça, que era vizinha lá de onde trabalhava, e me convidou para ir na igreja. E eu, sempre com aquela coisa, né? Muita divisão, não queria conta e tal. Mas um dia eu aceitei, né? Foi numa Assembleia de Deus lá em Santos. Ela me convidou para ir lá nessa igreja, eu fui lá, sentei, claro, não estava interessado em nada, não queria saber de nada. O pessoal começou a falar em umas línguas lá estranhas, eu não sabia nem o que era aquilo, eu perguntava o que ela está falando ali. Não, calma, é a língua, são línguas estranhas, língua dos anjos e tal, aquela coisa. Eu falei, tá. Bem incrédulo, né? Sim. Bem incrédulo em relação a tudo isso. E eu não queria saber. Só que, à medida que
eu ligava lá para casa, eu via que a coisa estava piorando, 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 piorando. Eu já estava sem muita perspectiva, era uma situação ruim, longe da família, longe de tudo, e aquela coisa bem estreita mesmo para a gente. É como se Deus tivesse permitido a gente chegar numa moinha bem... Ela me deu uma Bíblia, eu nunca tinha lido Bíblia na vida. Uhum. Eu já tinha feito até primeira comunhão, mas nunca tinha lido Bíblia. Sim. Né? Um dia eu peguei a Bíblia, estava lá no quarto sozinho, e aí eu cheguei e falei o seguinte: Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe, eu vou te pedir uma coisa. Se esse livro também é seu, se esse livro é a tua palavra, eu vou te pedir uma coisa. Fala comigo. Amém. Agora. Mas tem que ser agora. Glória Fala comigo agora. Era tudo que ele queria ouvir do Senhor, né? Eu peguei a Bíblia, abri a palavra de Deus, e eu me lembro como hoje. Caiu exatamente no capítulo 2 do profeta Ageu, no versículo de número 9. Eita. Onde ele vai dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. Quando eu li essa passagem, eu não sei o porquê, porque causa, motivo, razão, nada. Eu simplesmente comecei a chorar, Cris, mas eu chorava, 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 e eu não conseguia parar de chorar. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Até o momento que eu parei assim: mas por que eu estou chorando? Por que eu estou chorando? Aquela passagem, embora não tenha contexto, né, o que eu entendi, obviamente, embora não tenha contexto com o que eu entendi, para mim, eu entendi da seguinte forma: que Deus ia mudar a história da minha vida. Não sei como, mas ele ia fazer isso. Glória a Deus. Né? Aí eu cheguei para o Senhor. Acho que foi a minha primeira oração que eu fiz. Primeira oração que eu fiz na minha vida. Eu tinha 20 anos de idade, foi a primeira oração verdadeira, sincera que eu fiz na minha vida. Sim. Que eu cheguei para Deus e falei o seguinte: eu acho que ali foi o momento da minha conversão. Uhum. Eu estava num quarto sozinho, né, longe de todo mundo. Lá onde eu morava também não era fácil, o pessoal jogava duro com a gente. Né? Era uma situação bem complicada mesmo. Eu já sabia que a doença de meu pai iria levar ele para óbito. Sim. Era uma doença que não tinha retorno, né? Muito complicada mesmo. E aí eu cheguei e falei com o Senhor. Do meu jeito, claro. E eu me lembro das palavras, eu falei: Deus, se o Senhor mudar a história da minha vida, eu prometo que eu entrego a minha vida para o Senhor. Amém. E nunca mais eu saio da tua presença. Essa foi a minha oração, só isso. Né? Os dias se passaram, depois daquele dia, os dias foram se passando. Eu estava, no final de semana, recebi uma ligação. Era um tio meu que me ligou, que conseguiu o telefone com meu pai, que mais ou menos eu não falava com esse tio, já tinha uns 10 anos. 10 anos que eu não via, eu não sabia nem por onde que ele estava. E ele me liga, né? Aí perguntou para mim: rapaz, como é que você tá, tal? Eu falei: mas rapaz, quanto tempo? Como é que você tá? Eu tô bem, tá tudo tranquilo, olha só, eu tô assumindo um trabalho numa cidade chamada Belo Campo. Você sabe onde é que fica Belo Campo? Eu digo: não faço a menor ideia. Pois é, eu estou assumindo um trabalho no hospital de Belo Campo, fica a 600 quilômetros de Salvador. E eu estou precisando aqui de um técnico de raio-x. Você pode concluir o curso lá em Conquista. Você sabe onde é Conquista? Eu falei: também não. Mas, pois é, pelo menos você fica aqui mais perto do povo, perto do seu pai e tudo mais. Eu falei: é mesmo? Eu falei: tudo bem. E como é que faz? Ajeitou tudo. Eu sei que, Cris, em questão de 20 dias depois, eu já estava em Salvador, eu tinha retornado para Salvador e já estava vindo para a Vitória da Conquista. Que maravilha. Né? Aquilo eu já comecei a notar que era reflexo. Sim. Aquilo já era um reflexo. Mas ainda não tinha aquela coisa, todo aquele processo realmente de confessar Jesus, nada disso aí não. Tinha vícios ainda, gostava ainda de beber, gostava ainda de fumar, né? Tinha desses vícios e viemos para a Conquista. Chegamos lá, no outro dia já vim para Belo Campo e eu me lembro muito bem no primeiro dia que eu cheguei em Belo Campo. Eu me lembro muito bem porque a primeira vontade que eu tive quando cheguei em Belo Campo foi de voltar. Foi a primeira vontade que eu tive. Onde é que eu estou?
A primeira vontade, o primeiro desejo meu, quando eu cheguei aqui na entrada da cidade, foi de retornar. Eu falei, não tem condição, meu Deus. Não tem condição isso. Onde é que eu vim parar? Parecia um nada, porque Belo Campo, há 21 anos, 22 anos atrás, não tem nada a ver com o que é hoje. Verdade. Nada a ver. Pastor. Meu Deus do céu, Era deserto. era muita rua de chão, era muita coisa. Eu falei, Jesus, é uma roça. É uma roça, né? Mas nós chegamos na cidade e nós começamos a exercer a função lá no Hospital Municipal. Né? Começamos a trabalhar. Eu me lembro, isso foi em setembro de 2001. Setembro de 2001. Começamos a trabalhar. Aí, o que aconteceu? Eu ia e voltava todos os dias, só que tinha final de semana que eu tinha que dar plantão o final de semana inteiro. Entrava na sexta e só saía na segunda-feira. Né? Nesses plantões da vida, um dia eu estava lá, estava atendendo, e aí tinha um pessoal, né, que estava mostrando, que era esse tio meu, que na verdade era diretor do hospital na época, e ele estava mostrando o hospital pro pessoal, os vereadores, que ele chegou com uma ideia bem renovadora, sistematizou o hospital. Foi um trabalho, foi um divisor de águas também naquela época para a unidade hospitalar de Belo Campo. E a base do hospital de Belo Campo, praticamente, ela é usada até o dia de hoje, desde aquela época. Por incrível que pareça. Fez uma revolução importante, né, nessa área. E eu me lembro no dia que ele estava mostrando o pessoal, estava apresentando todo mundo lá e tal. E eu estava atendendo uma criança, e depois que eu atendi ela, abri a porta. E quando eu abri a porta, eu dei de cara com uma pessoa que ia mudar também e ia acrescentar muito na minha vida. Né? E na hora que eu vi, né? Sabe aquela questão de amor à primeira vista? Que muita gente diz que não existe, não? Existe. Tá bom. Eu olhei, né? Eu falei assim, eu fiquei super, ultra, mega interessado, né? Mas não sabia quem era e tal. Mas na minha cabeça eu pensei assim, não, essa irmãzinha, essa pessoa, já deve ser casada, alguma coisa assim e tal. E deixei. Mas aí eu comecei a pesquisar, né? Sim. Eu, não, rapaz, tá solteira, tá tranquila e tudo mais. Eu falei assim, mesmo, me dá o telefone. Aí eu comecei a falar com uma moça que era amiga dela e ela serviu também como um canal, né, para nossa vida. Certo dia eu peguei o telefone, liguei para ela, a gente começou a conversar, ficamos 15 dias conversando, sem se conhecer. Sim. Mas nesse período de 15 dias aí deu para dar uma boa adiantada. Deu. Nisso daí nós nos conhecemos, para o glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tive acesso à família, né? Namoramos, noivamos e casamos tudo em um período de 1 ano e meio. Que maravilha. Rápido. Né? Que é a minha esposa, para a glória do Senhor Jesus Cristo, que está aí até hoje, para a glória me suportando. Lindíssima, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa parte também é espiritual, Cris. Essa parte ela não é uma coisa do nada. Isso é espiritual. Eu vou te falar o porquê. Porque quando eu vi Carla, eu senti o que eu nunca tinha sentido na vida. Entendo. Isso foi um... Ela já era convertida? Toda a vida. Toda a vida. Carla toda a vida foi da igreja. Ai, que né? bênção. Então, quando eu conheci Carla, quando eu a vi, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Sim. Por mulher nenhuma na vida. Por isso eu posso dizer para você, jovem, tenha plena certeza de que Deus tem uma bênção reservada para você. Verdade. Ou como diz no dito popular, toda panela tem a sua tampa. Verdade. Não se precipite com nada. E eu faço votos, rogo ao Pai Celestial, que quando vocês encontrarem a tampa da vida de vocês, vocês possam sentir a mesma coisa que eu senti quando eu encontrei a minha esposa. Tá bom? Que vocês possam sentir isso também. Amém. Então, o que acontece? Eu vi Carla, né? Me interessei, mas eu fui para casa e quando eu cheguei em casa, eu fiz mais uma oração. Olha. Do meu jeito. E a minha oração... Já estava orando, né? Já estava tendo... Não. Mas, de uma certa forma, já era a sua oração, a sua forma de dialogar com sim, ele, né? Era. Já estava orando. Eu cheguei para Deus, deitei na cama e eu fiquei tão assim, principalmente quando eu soube que era solteiro e tal. Eu deitei na cama e falei, Senhor, é o seguinte, dá aquela mulher para mim, eu não quero mais mulher nenhuma na minha vida. A minha oração foi essa. Olha a forma que eu falava com Deus.
Bem direto. Dá aquela mulher para mim, ou se eu quero aquela mulher para mim, eu não quero mulher mais nenhuma na minha vida, só dá ela para mim. Eu tenho uma coisa comigo, Cris, que é bíblico também. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Verdade. Eu acho que às vezes a gente começa a florir muita coisa diante de Deus, e Deus quer coisa direta, né? Claro. E nada mais Feita também. demais, mas não fala o objetivo. O senhor foi muito objetivo. Me dá que eu não quero mais ninguém. Acho que muitas vezes na nossa oração falta aquela sinceridade que agrada ao coração de Deus. Verdade. Não sabia conversar ainda com o Senhor, mas a coisa era sincera, era verdadeira. Né? Sempre muito objetivo. E, na verdade, sempre fui muito objetivo com Deus. Minhas orações sempre foram muito objetivas com o Senhor. Sim, sem rodeios, né? Não. E aí eu falei com o Senhor dessa forma. Dá ela para mim, eu só quero ela para mim, não quero uma mulher nenhuma mais não. Já chega de tanta mulher, não quero saber disso mais não, tá na hora de parar e tal. Dá ela para mim. Né? Nisso daí as coisas começaram a acontecer, nós começamos a namorar oficialmente. Que né? bênção. Aí o que acontece? Deus usou por demais na minha vida para poder fazer me aproximar mais do Senhor. Maravilha. Para poder me aproximar mais do Evangelho. E aí entra também uma figura que é extremamente especial na minha vida, que é a minha sogra, a mãe dela. Que me ensinou, Dona Neuza parava para conversar comigo, para me ensinar a importância da oração, para me ensinar a importância da meditação da palavra, para me ensinar todas essas coisas. Então, eu tenho para mim que foi a minha maior discipuladora foi a mãe dela. Que lindo, que parou mesmo, ela parava para conversar as coisas comigo, e eu ouvia, e ela falava as coisas com tanto amor, com tanta paixão, e aquilo a gente foi absorvendo, porque olha só, quando a gente está no início da coisa, é como se nós fôssemos bebês. Sim. E o bebê, ele absorve tudo, né? Ele tem a facilidade de absorver, ele grava aquilo ali, aquilo vai para toda a vida. E como eu estava no início da caminhada, essas palavras que elas falavam, que ela conversava comigo, isso me alicerçou demais. Isso serviu de um alicerce poderosíssimo na minha vida. Então, o que acontece? Eu louvo a Deus, porque na minha vida, na trajetória espiritual, Deus sempre colocou pessoas muito importantes. Que maravilha. Deus sempre colocou pessoas muito importantes que serviram demais para poder moldar, né, e nos amadurecer em relação ao Evangelho do nosso Senhor, ao ministério, tudo isso foi muito importante. Né? Então eu tenho minha sogra como a primeira pessoa que serve como discipuladora mesmo. Depois Deus foi mandando outras pessoas também que foram maravilhosas para poder nos moldar, direcionar, né? E, enfim, formar, ajudar na formação do caráter. Claro que a experiência ela é individual. E eu sempre falo isso com os irmãos, eu sempre falo isso com as pessoas. Peça a Deus para que você venha ter uma experiência com o Senhor. Você precisa ter uma experiência, sua experiência. Eu estou servindo apenas como canal, Cris está servindo como canal, e tantos outros que já vieram e que vão vir também, vão servir apenas como inspiração. Mas você precisa ter uma experiência com o Senhor. Todos os homens de Deus tiveram isso. Todos eles tiveram isso. Não se vive da experiência do outro. A experiência do outro serve para uma edificação. Mas o alicerce mesmo é você com o Senhor. É verdade. Paulo teve isso, né? Samuel teve isso, Davi teve isso, e assim sucessivamente. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos eles tiveram uma experiência real com o Senhor, uma experiência gigantesca. Verdade. E todos nós precisamos ter. Então você precisa ter uma experiência com o Senhor na sua vida, que essa experiência vai te alicerçar. Se a gente parar para ver, a nível de Bíblia, a experiência que Paulo teve com Jesus no caminho para Damasco, alicerçou todo o ministério dele. Verdade. Porque por onde o apóstolo Paulo passou, por onde o Deus Todo-Poderoso levou, ele falou exatamente acerca dessa experiência que ele teve com Jesus no caminho para Damasco. Então, todos nós precisamos ter isso. Todos nós. Eu tive a minha experiência, entendeu, Cris? E tudo isso serviu para alicerçar a nossa vida com o Senhor. Começamos a fazer obra na... Eu entendi, Cris, na verdade, eu entendi que Deus realmente tinha um chamado na nossa vida para a obra de Deus na primeira vez que eu fui pregar. Eu comecei logo a pregar muito cedo. Na verdade, eu fui precoce em algumas coisas assim. Por exemplo, eu aceitei Jesus em 2002. Foi quando realmente eu cheguei diante. Assim, aí veio uma figura muito importante, que é a figura do pastor Elmar. Que né? Que pastor Elmar é o seguinte, pastor Elmar na minha vida, ele é pai na fé
Pastor Iomar me batizou, que lindo. Casou e ainda apresentou meus filhos tudo para Jesus. E me consagrou também. Olha. Né? Então é um fator extremamente importante na história. Né? E pastor Iomar é o seguinte, pastor Iomar me ensinou a ter paciência. Que bênção. Pastor Iomar me ensinou a ter... Foi lhe treinando, né? Foi. Eu estou te falando. Todos que passaram tiveram um somatório muito grande na nossa vida. Que passam. Você é importante na minha vida, eu aprendo com você. Verdade. E outros que vão vir também, que sempre passam. Deus sempre está proporcionando pessoas maravilhosas para passar na nossa vida. Também tem gente ruim, né? Tem. Que também serve como aprendizado. Serve. Também aprende todas as coisas que operam, todas, né? Todas. E aí nós nos firmamos ali, né, na Igreja Batista. Igreja Batista Getsemane. Né? Firmamos na Igreja Batista Getsemane, fomos discipulados lá, aprendemos, crescemos com os irmãos. Né? Comecei a fazer parte do Ministério de Louvor, mesmo nunca ter sido chamado, mas sempre eu estive envolvido no Ministério de Louvor, embora nunca recebesse chamado de levita, né? Longe de ser, meu pai. Mas sempre contribuímos, né, no Ministério de Louvor. E eu entendi que realmente Deus tinha uma coisa comigo em relação a ministério na primeira vez que eu fui pregar. Eu fui pregar, acho que em 2002 eu aceitei Jesus, 2003 eu fui batizado nas águas, 2004 fui batizado no Espírito Santo de Deus. Então foi uma escadinha, né? Sim. Mas a primeira vez que eu preguei, Cris, na minha vida, uma alma aceitou Jesus. Olha, na primeira vez. Eu entendi, poxa, eu acho que Deus tem uma coisa comigo. E era uma coisa, só que era uma coisa que eu colocava muito forte no coração. Eu começava a ver as coisas e tal, fui me aprofundando um pouco mais. E eu comecei a pensar o seguinte, olha, tá bom, eu até quero seguir Jesus, quero fazer uma obra, mas eu não quero ser pastor. Tudo na vida menos pastor. Pastor não, Isso porque, não. Não, pastor não. Porque pastor, meu Deus do céu, pastor sofre demais. É muita responsabilidade. Pastor é responsabilidade demais, pastor é guerra demais, é pepino, é luta. Pastor fica muito preso ali naquela situação. E eu quero fazer obra, eu quero... Sendo missionário tá bom, isso é comigo, eu pensando comigo. Tudo em pensamento. Um dia chegou um camarada lá na igreja, né? E estava ministrando a palavra de Deus, aí falou para mim o seguinte, vem cá você. E eu fui andando, né? Acho que foi a primeira revelação que eu recebi na minha vida. Eu nunca tinha... As revelações que todo mundo fala, eu nunca tinha recebido na minha vida. Nunca tinha ouvido revelação. Aí me chamou e falou o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Deus manda te dizer que você vai ser pastor. Eita. E não tem para onde você correr. Aí eu parei assim e falei, você disse que não queria, mas quem manda não é você, quem manda é Deus. Eita glória. Não tem para onde correr em relação a isso, eu digo ao meu pai. Aí não pode correr. Não, aí eu parei, eu falei, Cristo. Socorro, Deus. Retornei e tudo mais, né? Falei, pastor, mas eu pedi logo isso, eu falei que logo isso que eu não queria ser. Depois desse dia, eu acho que eu recebi mais ou menos umas 20 confirmações. Umas 20, fácil, umas 20 confirmações. Eu então decidi uma coisa, tá. Já que essa é a vontade do Senhor, vamos começar a investir nisso. E teve uma passagem também que serviu muito forte, né, para nos direcionar. Isaías, capítulo 55, verso 8 e verso 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, porque meus pensamentos são maiores e os meus caminhos são melhores do que os seus. Aí eu entendi. Né? Outra passagem que chamou muita atenção foi Gálatas, capítulo 2, verso 20, porque agora já não viu mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Eu entendi. Para que a eficácia no ministério do Senhor ela se concretizasse na minha vida, eu precisaria abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, para poder assumir aquilo que Deus queria. E quando eu entendi que os planos de Deus, os projetos de Deus são maiores e melhores, eu digo, pô, o meu pode ser bom, não é que seja ruim, mas o de Deus é melhor. Aí é indiscutível. Aí o que nós fizemos? Eu estava fazendo faculdade de administração e senti um certo dia, eu estava na faculdade, senti o senhor falando, acabou, filho, isso aqui nunca foi, não é para você isso aqui, é outra coisa. E eu larguei, abri mão, começou a entrar no processo agora de renúncia. Abri mão da faculdade, parti para o seminário, né? Fizemos o seminário, terminamos o seminário, depois do seminário fomos fazer faculdade, não me dei por satisfeito, aí quis fazer também a faculdade de teologia, terminamos a faculdade de teologia, né? E quando chegou no ano de 2015, e todo esse processo, né? Deus nos deu muita experiência. Amém. Todo esse processo Deus nos deu
Muita experiência. Até chegar no ano de 2015, eu falo 2015 porque foi o ano da minha consagração. Sim. Mas em todo esse período, Cris, Deus nos deu muita oportunidade. Eu fiquei como itinerante, Deus começou a aperfeiçoar, Deus começou a trabalhar, Deus começou a moldar, Deus começou a bater. Tudo isso faz parte. Claro. Né? Todo esse processo faz Verdade. parte. E as coisas começaram a desenvolver no nosso ministério. Secularmente também não era diferente, foi um crescimento também rápido. Chegamos aqui em Belo Campo com nada. Nada, absolutamente nada. E a gente viu as coisas acontecerem. Primeiro Deus me deu um casamento, né? Aí Deus me deu uma casa, aí Deus me deu um carro, Deus me deu filhos, e as coisas foram acontecendo, né? Todo um processo evolutivo. E eu entendi isso também, Cris. O processo com Deus, ele é evolutivo. É verdade. Você não regride. Sim. Com Jesus não se regride. Verdade. Só regride se tiver fora dos parâmetros. Verdade. Mas enquanto estiver firmado, o processo é evolutivo. Você sempre vai desenvolver com o Senhor. Verdade. Todas as áreas da tua vida você vai evoluir. E fomos passando por muitos processos, muitas experiências. Saímos demais para pregar. Eu amo pregar. Não tem coisa melhor na vida do que fazer a obra de Deus. Que bênção. Eu amava sair para poder falar do amor de Jesus. E interessante isso, o lugar que eu sempre gostei de pregar, um dos lugares mais prazerosos que eu ia para pregar, era na Caatinga. Olha. Bem na Caatinga. Quando chamavam para ir na Caatinga, era uma alegria. Eu preferia ir para Caatinga do que ir tipo assim, para Conquista. Sim. Ou para tudo. Não, me chamava para ir na Caatinga, era uma alegria. Descia o Catingão, podia estar fazendo sol, podia estar calor, o que fosse, a gente estava lá com o povão. Maravilha. É um povo muito aberto. O povo é muito aberto, o povo muito fervoroso, gosta demais de Jesus, gosta de louvar, dá aquela liberdade para o Senhor, e você se sente, né? Você sente um pedacinho do céu mesmo. Verdade. E naquela alegria, sempre fizemos essa obra, graças a Deus, né? Deus sempre nos deu oportunidade de crescer, de evoluir, portas se abriram de um lado do outro, para poder pregar a palavra do nosso Deus. E não deixamos de estudar, não deixamos de trabalhar, não deixamos nada disso, continuamos tudo junto. Né? Mas com isso também as perseguições vêm. Tá? É impossível que não aconteçam. As perseguições vêm. As decepções, né? Vêm, frustrações vêm, muitas coisas vêm. Mas deixa eu animar teu coração. Amém. Essas coisas vêm, mas não vêm para te matar, não. Verdade. Não vêm para te destruir. As perseguições vêm, as invejas vêm, as calúnias vêm, e tantas outras coisas mais vêm na nossa vida para amadurecimento. É verdade. Fortalecimento, aquilo que não mata deixa mais forte. É verdade. Né? E nós nos tornamos mais fortes, mais maduros. E sobre o teu ministério, tá? Se você porventura está passando por esse processo também de luta, de perseguição, levanta a cabeça. Amém. Não vai te matar, não, viu? Em cima disso tudo, Deus vai trazer experiências novas e fortalecimento para você. Né? Deus tem feito isso constantemente na nossa vida, Cris. E nós só temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Fomos consagrados no ano de 2015 a pastor e ficamos na dispensação do Senhor. Quando chegou no ano de 2020, eu estava mais ou menos recebendo uma proposta, né? Mas não para pastorear em Batuque, mas lá em Mata Verde, que já é Minas Gerais. Tínhamos recebido essa proposta, estávamos colocando diante de Deus e oramos diante do Senhor. No momento, Carla, ela não sentiu paz no coração, o coração trancou. Eu estava tranquilo na minha, né, só esperando o Senhor, mas que ela não sentiu paz. De repente, apareceu uma outra proposta para nós pastorearmos aqui em Batuque. Aí o coração dela escancarou. E eu, aquela coisa, eu estou aí para o que deve para onde Deus mandar, a gente está aí. Assumimos, né, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o trabalho lá em São João da Vitória. Temos 2 anos e pouco, né, na frente do trabalho. Nesses 2 anos e pouco, praticamente já temos 70% de um templo concluído, né, que Deus nos deu essa responsabilidade de construir um templo naquele lugar. Né? Tem o trabalho, tem as lutas, tem tudo isso. Mas para mim, particularmente para mim, é muito satisfatório. Amém. Não tem guerra, não tem luta, não tem adversidade que possa substituir a alegria de estar fazendo a obra de Deus. É verdade, pastor. E estamos aí, querida, para honra e glória do Senhor. Eu conheço o trabalho lá no São João da Vitória, é um trabalho maravilhoso, né? A gente está sempre indo às vigílias. Isso. E a gente vê pelos frutos, né? Pela forma que as pessoas estão ali dentro adorando.
Eu sempre falo que o que está acontecendo no ambiente da igreja é reflexo do líder. Amém. Né? Uma igreja alegre, uma igreja que gosta de servir, ser visto, né? O pessoal muito educado e muito caloroso com os irmãos. Então você observa que eles aprendem isso, né? E eu lhe conheço já há um tempo e a gente sempre observa, principalmente quando é da mesma linhagem que a gente, que é no sentido, né, de ser servo de Deus. Sim. Existem muitos pastores que só tem um título, você sabe, né? Mas você percebe que não tem aquele chamado, não tem aquele amor pela obra. E isso é dificultoso. E isso talvez porque não tem o chamado e acaba que magoando pessoas, ferindo pessoas, destruindo pessoas e até mesmo a sua própria vida. E isso é um perigo, né, pastor? Sim. Estar servindo ao Senhor. Quando é um chamado do Senhor, a história é outra. É verdade. Né? É verdade. E aí eu sempre faço essa leitura na sua vida, como eu vejo o Senhor muito zeloso com a obra, muito zeloso com os seus membros. E isso é muito bom. Amém. Isso, infelizmente, tem faltado muito, né? Amém. Hoje, nesse mundo moderno que a gente está, infelizmente existe sim pastores que eles não estão preocupados com a obra, né? Infelizmente, né? Estão preocupados com títulos, né? Com o que vão receber em troca, como uma profissão, sim. E não como um chamado do sim. Senhor. E é um perigo muito grande. Verdade. Né? É um perigo muito grande onde você pode estar perdendo vidas que já está indo. Verdade. E aí, de repente, uma palavra mal falada, uma forma errada de agir, de tratar com essa pessoa, porque não é o teu chamado, né? Então, é complicado. Então, eu louvo muito a Deus pela sua vida, Amém, pastor, porque Amém. Eu tenho acompanhado, né? A sua família, Amém. A sua lindíssima esposa Carla, que é um encanto Aleluia. de pessoa. Seus filhos, né? Eu sou apaixonada por Tasso. Amém. Então, e assim, eu glorifico muito ao Senhor e fico muito feliz de ver como Deus é perfeito, né? E como foi tão perfeito em sua vida. Verdade, minha amada. Né? Do Senhor estar ali. Tudo que o Senhor pediu para Deus, ele fez imediato, ele nem demorou. Não. Né? Tipo assim, olha, se eu quero mudança, se o Senhor existe, eu quero que mude, mudou. Isso. E foi uma forma radical da forma dele. Isso. O Senhor se abriu para ele. Isso. Né? E quando o Senhor chegou, que o Senhor conheceu a sua, que hoje é a esposa, o Senhor foi muito claro com Deus. Então era isso que ele queria. O Senhor disse que o Senhor vivia uma vida promíscua, né? Que tinha várias namoradas, com certeza, né? Que não tinha temor ao Senhor. Mas o Senhor falou, não, eu quero só ela. Então foi uma forma de dizer, Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer a tua vontade. Sim. Eu vou estar aqui à tua disposição, eu vou abrir mão do meu eu. Isso. Então era isso mesmo que o Senhor queria ouvir. E às vezes a gente tem aquela dificuldade de, como é que ora, não sei orar? Ninguém sabe orar, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. No entanto, o Senhor, a sua sinceridade, né? a sua forma de falar verdadeira, direta e sincera com Deus, Sim. E ele viu a sinceridade do seu coração, e aí ele foi trabalhando, porque ele achou esse espaço. Aleluia. É até um ponto importante, porque isso, que você tocou em relação ao pastorado. Eu ainda não me sinto pastor. Não. Entendo. Eu tenho um título de pastor, mas eu ainda não me sinto pastor. Eu acho assim, por exemplo, colocar como quem foi meu pastor, por exemplo, perto do pastor Omar. Eu ainda falta muito para chegar lá. Perto de outros pastores que nos ensinaram, mas falta muito para chegar lá, entendeu? Eu ainda não tenho isso. É porque provavelmente provavelmente o seu pastoreio é diferente do pastor Iomar, não é diferente de outros, né? Eu vejo isso como o senhor, quando o senhor está lá, né, junto lá na São João da Vitória, com seus discípulos ali, eu observo aquele jeito de paizão, de zeloso. O senhor está ali, o culto está acontecendo, o senhor está de olho, o senhor está olhando, está observando tudo, está intercedendo o tempo todo, aquela vigilância de um pastor cuidando das ovelhas enquanto elas estão ali se alimentando da palavra. Então, é que é uma forma diferente. Talvez, pastor, isso é porque nós tivemos uma informação um tanto equivocada do que é um pastor. A gente acha que pastor é somente quando está ali na obra direto e de forma diferente do que o senhor está. Mas eu vejo sim um pastor amoroso e zeloso. Amém. Como Davi, Amém. que zelava, né, das ovelhas do seu pai. Glórias a Deus. Hoje, eu tive uma notícia, ontem à noite tive uma notícia, né, de uma jovem que ela sempre vai à vigília comigo, né, na vigília da sua igreja. Aí falou, não, eles foram porque foram antes, junto com o Tasso, seu filho, né? E foi
uma parte dos jovens. E eu fiquei tão feliz porque hoje isso é difícil. Hoje é difícil você ver. As pessoas estão muito egoístas, pastores. Pastor. Muito. As pessoas estão assim, elas. Chegou um certo momento que, se a gente não tiver esse cuidado, a própria igreja não terá mais esse vínculo, né, essa amizade, esse aconchego. Estão se distanciando, isso é um perigo muito grande, né? Sim, sim. E aí, quando eu vejo isso, eu fico muito feliz. Falo, não, eles passaram o fim de semana inteiro lá. E lá, como é que foi? Foi lindo demais, maravilhoso, era oração, e era até tarde, aí louvando ao Senhor. Meu Deus, que coisa linda! E nós precisamos disso. E Certeza. isso é um pastoreio diferente, né? Verdade. De estar dando alimento para as suas ovelhas, mas um alimento, tipo assim, não é só aquilo ali, não. A gente pode ter mais. Pode, Né? claro. A gente pode ter essa convivência mais Pode, calorosa, né, entre Sim, irmãos. sim, sim. Isso é muito importante, É viu, importante. pastor? Não, claro, Cris. A gente sempre tende a proporcionar o seguinte: mesmo nos momentos de descontração, no momento de lazer, ou seja, no momento mais de devoção, a ideia é sempre proporcionar um ajuntamento, Sim, um encaminhamento, né, mais próximo do Senhor. mais próximo. A ideia sempre é essa. É Em verdade. tudo, a gente sempre tenta fazer isso. A gente tenta mostrar que é possível fazer todas as É coisas sem verdade. se perder a Sem se santidade, perder. sem Isso perder é a pureza, importante. sem perder essas coisas. A gente pode fazer todas essas coisas sem perder a É essência verdade. da adoração. É o que eu sempre falo para meus jovens, quando a gente está em qualquer lugar, falo para eles assim: não importa onde você esteja, estamos aqui todo mundo em comunhão, tá bom nesse churrasquinho, a presença. Lógico. Se ele não estiver aqui presente, tá tudo Pois vazio, é. tá tudo seco, acabou. Então a gente também não tem que estar aqui. Então vamos chamar para a presença. Porque nós estamos aqui para lazer. Eu falei, isso mesmo. Claro. Por isso que eu quero chamar ele para cá, porque ele é meu amigo e eu faço questão da presença dele. Claro. Né? Que a principal é a presença dele. Falando, né, do seu filho, que eu admiro demais, Tasso, quando nós fizemos uma viagem com os jovens, um retiro no fim de semana, Uhum. e eu me lembro que eu falei, até, né, liguei para sua esposa para pedir autorização, que achei a coisa mais linda, né? Cris, tia Cris, me chama de tia Cris, quase a minha idade. Brincadeira. Eu preciso da autorização da minha mãe, eu achei essa coisa mais linda, né? Que isso é um princípio. E eu falei, tá, eu não abro mão de você. Por quê? Porque eu olho para você e eu vejo em você um adorador. Onde você senta, as pessoas querem adorar. Porque você conduz quem está do teu lado à adoração. E eu preciso de você para você ir comigo. Para você me ajudar nessa. Porque eu sou nessa pegada aí. Não importa onde eu estou. Eu estou ali, se for um ambiente que eu não posso ainda estar falando de alta voz, eu estou ali adorando, em silêncio. E foi uma viagem perfeita. Porque em todos os momentos eu fiz, né, toda a rotina, toda ali. Falei, olha, eu sou muito organizada. Então vamos aqui, peraí. Aí falei para eles, mostrei para eles como seria. Falei, a minha viagem é assim. Cris, mas não é um lazer? Falei, é um lazer. Mas Jesus está em todo o tempo. Claro. Tem um momento de orar, tem um momento de ler a palavra, Sim, de culto, sim. nós tivemos tudo isso lá. E foi uma viagem maravilhosa, pastor. Isso aí. É tanto que até a gente não conseguiu ainda marcar outra, aquela marcou demais a nossa vida, né? Então, assim, e tudo isso, você vê isso em Tasso, é reflexo do que ele vive em casa, né, pastor? Com vocês, esse aprendizado. Certeza, com certeza. E que bênção, viu? Muito feliz. E lá em São João da Vitória, pastor, além de estar construindo, né? O senhor falou que já está bem adiantado, né? O templo. Sim, sim. Que bênção. Estamos adiantados. Daqui para frente vamos colocar mais alguns detalhes. Vai dar uma boa adiantada na obra. Eu creio, Cris, que Deus permitindo até março, mais ou menos, de como as coisas estão indo, creio que até março a gente consegue inaugurar o templo. Glória a Deus. Né, se Deus quiser. Estaremos lá juntos. Ou em nome de Jesus. Deus quiser. Aí vai ser uma vitória. Outra coisa que eu nunca jamais na vida imaginei, que a gente pudesse construir uma igreja. Olha, nunca pensei na vida em construir uma igreja. E essa igreja, ela é uma... não, aqui fica a sede. Congregação da Getsemane. Congregação da Getsemane de Vitória da Conquista. Estamos sob a presidência do pastor Marcelo. Conheço o pastor Marcelo, que é onde eu congreguei por um ano em Conquista, uma bênção. Estamos sob sobre a cobertura direção dele, a cobertura espiritual dele. Amém, glória a Deus.
Ô, Homem de pastor, Deus, homem abençoado também. abençoado demais, bênção, Bênção de muitas, Deus na nossa vida. tranquilo. Ô, pastor, e não é fácil, né, pastor, hoje construir um templo, não é Não. fácil, né? O senhor tem quantos membros, mais ou menos, hoje lá na São João da Vitória? Minha querida, temos aproximadamente, hoje, membros mesmo, nós temos 80 membros. Amém. Né? Mas sempre aparece o pessoal, tal, vai lá fazer uma visita e tal. Sim. Mas mesmo, membros mesmo, temos abaixo de 80 membros. Amém, glória a Deus. Graças ao bom Jesus. Glória a Deus. E eu sou apaixonada pelo grupo, não que os demais não sejam, mas o grupo de louvor da sua igreja me encanta muito. A forma que eles adoram com tanta disponibilidade, com tanto derramar na presença, deixa a gente com vontade de... Não, peraí, eu quero essa adoração, eu quero adorar dessa forma. São os meninos bons. Essa entrega, né? Bênção são os meninos bons, graças a Deus. São os meninos quebrantados, né? Eles aprenderam a essência da adoração. Sim. E a gente tenta sempre doutrinar eles nessa questão. Nunca perca a essência da adoração. É verdade. Quando se perde a essência da adoração, você se torna somente um cantor. É verdade, se torna somente uma pessoa... de modo qualquer, mas quando você tem a essência da adoração, é diferente. É diferente. Ô, pastor, e nesse decorrer da sua vida de conversão, de casamento, de igreja, houve alguma coisa que impactou sua vida, que marcou? Falou, olha, essa cena, esse acontecimento marcou a minha história com Jesus, essa prova, porque sempre é uma prova de fé, uma prova de fogo, né? E houve algum momento, assim, do senhor falar, isso aqui marcou minha vida, marcou minha história? Assim, Cris, logo quando eu aceitei Jesus, a primeira pessoa a aceitar Jesus na minha casa foi eu. Sim. Minha família era composta por 4 pessoas. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu aceitei Jesus, eu tive muita resistência. Porque, como diz meu pai, um pessoal era muito tradicional, voltado para outras religiões. Né? Meu pai, ele vinha defiando por conta da enfermidade, mas já próximo da morte, já no leito da morte mesmo, ele aceitou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Meu pai tinha 44 anos quando faleceu. Né? E morreu, mas partiu para a glória. Glória a Deus. Né? Eu depois logo cheguei e corri atrás do meu irmão, comecei a evangelizar, tal. Meu irmão logo depois, creio que um ano depois, meu irmão também aceitou Jesus. Hoje é obreiro na casa do Senhor também. Glória a Deus. Mas teve também a minha mãe. A minha mãe foi mais complicado. A minha mãe foi mais difícil. Né? Em meio a essa situação, foi mais difícil. Eu levei, na verdade, 10 anos para minha mãe aceitar Jesus. Né? 10 anos orando, 10 anos chorando, 10 anos clamando mesmo pela vida da minha mãe. Não foi fácil. Por isso que eu posso dizer para os irmãos, olha, o primeiro ministério é dentro da casa. É verdade, pastor. O primeiro ministério é dentro do lar. Verdade. Não adianta conquistar o mundo inteiro, largar a sua família de lado. Verdade. É até imprudente. É imprudente. Né? Não adianta isso. A palavra de Deus diz que se esquecer do seu, já negou a fé. É verdade. Então eu entendi isso. Eu digo, meu Deus, eu estou pregando a palavra de Deus para todo mundo. Vidas estão se convertendo, mas e a minha família? E a minha família. Né? Então nós oramos, choramos muito pela vida da minha mãe. No ano de 2012, minha mãe foi acometida de uma enfermidade. Né? Ela simplesmente parou de falar. Todo mundo na hora identificou como se fosse um AVC. Sim. Mas quando ela voltou de uma viagem, ela chegou em Salvador, desceu do aeroporto, eu já falei com meu irmão, né? Falei, minha mãe está chegando, ela não está bem, pega logo, leva direto para o hospital. Pegou, levou para o aeroporto, do aeroporto logo para o hospital. Os médicos fizeram um raio-x, depois tomografia, e constatou que ela estava com um tumor, né, na cabeça. E aí veio aquele desespero na época, né? Mas eu sabia dentro de mim que Deus tinha um propósito naquilo. Sim. Deus tinha um propósito naquilo. E o problema com minha mãe maior foi o seguinte. Logo quando eu aceitei Jesus, eu estava muito fervoroso, eu queria saber de Jesus, aquela coisa, e queria que todo mundo também se convertesse do meu jeito, não é assim, né? Verdade. Falta de sabedoria, na verdade. É verdade, é. Minha mãe tinha muita imagem dentro de casa, minha mãe tinha imagem demais, minha mãe tinha imagem de Aparecida, minha mãe tinha imagem de Cosme e Damião, minha mãe misturava tudo, sim. Era uma coisa... Um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, isso aqui tudo é bicho, é demônio, não sei o que lá, tal. Minha mãe brigou comigo, foi 3 dias sem falar comigo. 3 dias sem falar comigo, por conta disso daí. Quando eu fui me batizar, ela não queria que me batizasse também. Todo um processo. Entendi.
Aí ela foi acometida dessa situação, né? Quando meu pai morreu, isso é importante, quando meu pai morreu, eu ouvi a voz do Senhor chegar para mim e falar o seguinte, ó, fala para ela para jogar as imagens tudo fora. Eu falei, como, Jesus? Primeira vez que eu fiz isso, ela ficou 3 dias sem falar isso comigo, vai ter briga. Aí Jesus falou, pode falar. E eu fui confiante naquilo. Falei com ela, mãe, me dá essas imagens, deixa eu jogar fora. Ela mesmo foi passando uma por uma para mim. Foi pegando tudo que tinha de imagem, pegando tudo, e eu fui colocando numa sacola, né, com a cara séria na hora, mas por dentro dando glória a Deus. Peguei tudo e joguei fora. Senti um passo daquilo ali, senti um ponto muito positivo naquilo. Mas logo depois ela ficou enferma, né, e constataram um tumor na cabeça dela. Meu irmão ligou desesperado, vai ter que abrir, ninguém quer fazer a cirurgia, meu irmão, ninguém quer fazer a cirurgia, porque falou que se fizer a cirurgia, ela morre no leito e tudo mais. Eu falei, Deus vai trazer uma solução, calma. Amém. Saí daqui, fui para Salvador, ela já tinha passado por 5 neuros em Salvador, todos os 5 falaram a mesma coisa. Não tem, se fizer vai dar problema. Ela morre lá mesmo. Passamos no melhor, me lembro que na época nós passamos no melhor neurocirurgião de Salvador. Levamos ela lá, ele olhou, tal, falou, olha, é isso aqui mesmo, agora é o seguinte, eu não meto a mão aqui não. Porque se colocar a mão aqui, pode ser que ela saia viva, só tem um problema, ela vai ser um vegetal. Nossa. Ela vai ver como se fosse um vegetal. Falei, tá bom. Que decisão difícil. Voltamos para o hospital, ficamos lá, e aí fizemos oração. Senhor, entra com a providência, Pai. Só o Senhor agora. Eu me lembro que ela estava deitada no leito, ainda estava consciente, eu comecei a ler a Bíblia. O Senhor falou comigo mais uma vez. Pode falar com ela agora para me receber. Amém. Eu falei, é mesmo, Jesus? Ele falou, pode falar. Eu já preparei o coração dela. Amém. Fechei a Bíblia, olhei para ela e falei assim, ô mãe, a senhora quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ela olhou para minha cara, aí balançou a cabeça e começou a chorar. Glória a Deus. Eu quero. Amém, Jesus. Aí oramos por ela, fizemos, né, a oração da confissão. Glória a Deus. Ela aceitou Jesus naquele momento. Aí eu cheguei, fui para a janela, olhei para o céu e falei, Senhor, cumpriu-se a promessa. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu tinha aquilo na minha vida como foco, como objetivo mesmo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No outro dia apareceu um médico para mim. Você é o seu Paulo? Eu falei, sou filho da dona Agostina? Eu falei, sou eu. Olha, eu estava aqui acompanhando, meu nome eu esqueci o nome dele. Aí chegou perto de mim e falou assim, olha, deixa eu te falar, eu estava de férias, cheguei hoje, vi o caso da sua mãe, complicado, mas eu vou fazer a cirurgia nela. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, você vai fazer a cirurgia nela? Aí ele falou, vou, e com fé em Deus vai dar tudo certo. Amém. Quando o cara falou isso, Cris, abriu para mim uma segurança muito grande. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo. Pegou minha mãe, levou para o centro cirúrgico, a cirurgia dela levou mais ou menos umas 3 a 4 horas. Meu irmão estava aos prantos, chorando no canto, não parava de chorar. Sim. Terminou a cirurgia, o médico veio falar comigo, olha, foi tudo bem a cirurgia, tá tranquilo e tal, mas o tumor eu não consegui remover. Né? Não consegui remover. Depois eu vou falar contigo outra coisa. Tudo bem. Aí levou ela, né, no outro dia foi para a UTI, passou uns 3, 4 dias, depois saiu, foi voltando e tal. Passou 20 dias, ela teve uma nova recaída, volta correndo para o hospital. Aí faz uma nova cirurgia, sai da cirurgia e continua. E teve uma melhora. Saí de lá, fui para uma igreja, daquele dia eu me lembro, fui para uma igreja lá em Feira de Santana, nós estávamos lá, veio um varão lá perto de mim e falou o seguinte, olha, não te conheço, mas vejo Deus colocando a mão na cabeça da sua mãe agora. Amém. E eu vejo como se estivesse arrancando algo agora da cabeça dela. Glória a Deus. E é interessante que em momento nenhum, em todo esse processo, eu não chorei, mas quando ele falou isso para mim, eu chorei, me desaguei mesmo. É como se tivesse, né, aquela coisa... Desabafando, né? Putz, aí chorei na presença de Deus, chorei demais, chorei. Tomei posse da bênção e voltei para casa. De lá para cá, minha mãe saiu de lá e o médico falou, olha, daqui para frente ela precisa ter tranquilidade,
nada de agito, nada dessas coisas. Uma série de restrições. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou levar minha mãe para morar comigo. Peguei minha mãe e trouxe para morar comigo. Desde 2012 ela mora comigo. Olha. É. Aí teve um tempo depois, chegou um irmão para mim e falou o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa. O diabo queria ceifar a vida da sua mãe num leito de cirurgia. Por amor de você, Deus colocou a mão primeiro e não deixou. Amém. Glória a Deus. Aí eu comecei a entender, Cris, o quanto que Deus cuida da gente, Verdade. o quanto que Deus nos ama. Isso daí marcou minha vida assim mesmo. Eu falei, meu Deus, como é que o Senhor cuida da gente? Como Graças que o Senhor a ama? Deus. Como o Senhor é zeloso por nós? Como o Senhor se importa com a gente? E o estado dela atualmente? Não, ela ficou um pouco sequelada. Sim. Mas nunca mais teve problema de nada para honrar. Mas também não ficou vegetando, né? Como Não. os outros achavam. Minha mãe faz tudo. Olha que Faz maravilha. tudo. Minha mãe faz tudo o que você pensar. Minha mãe é um milagre. Minha mãe é um milagre de Deus. Qualquer pessoa que vê assim, nem aquilo da época, da situação, mas ninguém. Talvez se eu fosse pegar ela e levar nos médicos, os caras não iam acreditar naquilo, né? Porque eles mesmo tinham medo. Eles falaram, não tem como a gente fazer alguma coisa nessa senhora. Eles falavam para mim, não tem como a gente fazer alguma coisa nessa senhora e ela não ficar pior do que ela está ou até mesmo morrer. Não tem como. Então, foi uma questão sobrenatural. E o mais lindo, pastor, o senhor tocou num assunto que para mim é muito importante. Eu já falei isso em alguns diálogos que eu tenho com amigos, né, particular, que eu aprendi uma coisa, nas nossas vidas, primeiro tem que ser Deus. Isso. E depois a nossa família. Claro. E tem muitas pessoas que assumem ministérios e eles se perdem nisso aí. Não é que a gente não tenha que ser dedicado à obra do Senhor. Só que é como o senhor falou, o primeiro ministério é a família. É a família. Aí, infelizmente, eu conheço alguns que, até alguns filhos de pastores, que são meus amigos, que os pastores já são mais velhos, falam dos traumas que tiveram, porque não tiveram pai. Sim. Né? Porque ele não soube lidar com a obra e com a família, cuidou demais da obra e esqueceu da família, isso é muito perigoso. Não pode. Né? Que acaba ganhando uns e perdendo a sua Não família. Pode. Deus, família e igreja. A ordem sempre tenho isso. É Deus, verdade, família pastor. e igreja. Eu sempre falo isso aqui, né? Às vezes, hoje mesmo, que meu filho não tá muito bem, e ele, mãe, fica aqui comigo, claro, né? O meu filho. E aí, assim, tem hora que eu tô arrumada para ir para a igreja, meu filho passa mal, eu vou deixar meu filho passando mal? Não. Sim. Não, senhor. Então, assim, você precisa desse zelo, precisa desse cuidado. É claro que a gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente, não é isso que a gente está falando. É no sentido de cuidar dos dois com equilíbrio. Tem que haver esse equilíbrio. Sim. Porque senão, até os próprios filhos eles vão se sentir rejeitados. Por quê? Né? Porque já tive, né, esse diálogo com alguns deles. Meus pais, eles ouvem, né, aconselham, mas não me ouvem. Tem que ter muito esse cuidado. Não é fácil. Tem que ter muito esse cuidado. Meus filhos sabiam desde muito cedo que nós tínhamos esse chamado. Nós viemos preparando eles para isso. Verdade. Preparando, já conversando. Olha, filho, eu estou aqui agora, tudo mais, estamos trabalhando nisso, naquilo, mas um dia isso vai acabar. Sim. Um dia nós vamos viver na obra de Deus, fazendo a obra do Senhor, para isso que nós somos chamados e tudo mais. Amém. Então a gente sempre veio preparando eles já em relação a isso. Colocando sempre para perto, né, pastor? Isso é muito importante. Para poder entender essa questão, como você estava falando de Tarsis. Tarsis viveu uma experiência com Deus. Ele tinha a base, tudo mais, mas ele viveu uma experiência com Deus. A dele, né? Dele. Que depois eu quero fazer um podcast com ele, que não deu tempo agora. Exclusivamente dele. Ele teve uma experiência com o Senhor, que tem moldado, transformado, graças a Deus. Só tenho que louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tarsis hoje faz medicina lá no Paraguai. Até isso foi sobrenatural. Olha que Até isso foi sobrenatural, a forma como aconteceu. Mas ele vai ter a oportunidade de contar para você. Vai, sim, em nome de Jesus. Como é que aconteceu tudo isso. Que maravilha, viu? E nós estamos aí, minha amada. Deus é perfeito. A honra e glória de Jesus. Pastor, estou muito feliz em ter ouvido a sua história. Tenho certeza que muitos serão muito abençoados, em nome viu? De Jesus. E que às vezes a gente acha que não é nada. Eu sou apaixonada por testemunho. A gente tem que estar sempre testemunhando o que o Senhor fez com nossas vidas. Porque de repente tem pessoas que possam estar passando por essa situação, não sabe como recorrer, a quem recorrer, né? E de repente ouve, olha, eu também posso, né? Se o pastor Henrique ele conseguiu mudar, né, ter essa mudança de vida através de Jesus, eu posso. E Jesus ele está disposto a nos
né, nos dar a mão, nos achegar até Ele, basta a gente se dispor isso, né? Ele está sempre disposto a nos abençoar. Sempre. E eu estou muito feliz. Amém, minha Muito amada. obrigada, viu, pastor, por Amém, ter minha amada. concedido essa Prazer nosso. entrevista. Tudo que for para a contribuição do reino, estamos juntos. Amém. Aí, para encerrar, eu vou lhe pedir para o senhor orar novamente. Amém. Tá bom, pastor? Amém. Demais. A preciosa Carla quer participar da oração? Graças tá bom, a meu Deus. amor. A nossa intercessora. Eu gostaria apenas de deixar essa mensagem Por favor. para os amados, Sim. todos aqueles que tiverem a oportunidade futura de nos ouvir. Eu fiz como filosofia de vida para mim. Amém. Sempre deu certo. Essa passagem na Bíblia, ela marcou muito as nossas vidas e nós aprendemos a viver dessa forma. Mateus capítulo 6, verso 33 vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus. Aleluia. E a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. No dia que eu li essa passagem, eu entendi que Deus, ele vai ser exatamente tudo aquilo que nós precisarmos. É verdade. Se você precisar de um médico, ele vai ser seu médico. Amém. Se você precisar de um advogado, ele vai ser seu advogado. Amém. Se você precisar da justiça, ele é a nossa justiça. Se você precisar de uma provisão, ele é a provisão. Se você precisar da paz, ele vai ser a nossa paz. Aleluia. Então, Deus é tudo isso nas nossas vidas. Aleluia. Quando se tem a presença de Deus, não se sente falta de nada. Então, eu desejo isso para a sua vida. Priorize Deus, priorize o chamado, a vontade de Deus na sua vida, o querer de Deus na sua vida. Porque, com certeza, Deus jamais vai te desamparar. Tudo aquilo que você necessitar, Deus vai colocar na palma das tuas mãos. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade hoje de dar apenas um resumo, foi apenas um resumo, né, de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Mas se eu fosse realmente parar para poder falar acerca de todas as coisas, todos os detalhes que Deus fez na nossa vida, ia render muito mais esse trabalho. Aleluia. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu espero profundamente. O mais importante de tudo é que quando você ouvir, quando você ver esse vídeo, o Espírito Santo de Deus possa tocar na sua vida, te fortalecer, te encher, te avivar principalmente, mudar a história da sua vida, assim como mudou a história da minha vida e a vida de tantos. Tudo isso só pode ser propício por conta do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Dentro da cidade de Belo Campo, nós sempre tentamos nos dedicar ao máximo ao Senhor Todo-Poderoso. Sempre tentamos nos dedicar em tudo e todas as formas possíveis. Né? Às vezes, pessoas vão te taxar, né? De santarrão, de louco, disso, daquilo. Mas não, querido. Fica firme naquilo que Deus te chamou. Aleluia. Quem tem a chave da vitória da sua vida é Jesus. Quem tem a salvação para a sua vida é Jesus. E é a Ele que você deve prestar toda a sua devoção. Amém. Não importa quantos vão tentar te apagar, não importa quantos vão tentar afogar o teu ministério, não importa quantos vão tentar te apedrejar, não importa, querido. Mantenha o seu foco em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu glorifico, exalto e bendigo o teu santo e querido nome na beleza da tua santidade. Muito obrigado, meu Deus, por essa riquíssima oportunidade de participarmos desse trabalho. Deus continua sustentando o Cris, fortalecendo a tua filha, usando como um grande canal de bênção para poder atingir tantos outros, Senhor amado, esse veículo que eu posso até mesmo profetizar, um veículo de massa, meu Deus amado, para poder alcançar outras vidas, Senhor amado. Em nome do teu Filho Jesus, abençoa, meu Deus amado, a sua família, abençoa como um todo o teu ministério, assim como eu te peço também, abençoa todos aqueles que têm ouvido e que vão ouvir também, Senhor amado, outros e outros testemunhos que possa servir para a honra e glória do teu nome e para a edificação de vidas, para que vidas venham se aproximar a cada dia mais e mais do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu rogo ao Pai Celestial que você seja ricamente abençoado, que você seja ricamente, aleluia, cheio da presença do Senhor. Rogo ao Pai que todos nós, possamos ouvir o som do toque da trombeta naquele grande dia, quando o Senhor assim tocar e todos nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares e vivemos eternamente com Ele na glória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus, foi um podcast muito abençoado.
Você que ainda não nos segue nas redes sociais, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, no canal do YouTube, no Cristiane Cunha, no Pode Crer. É importante demais esse engajamento de você se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, comentar, para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. A plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e irá encaminhar mais pessoas também. Amém. E o nosso objetivo é esse, é propagar o evangelho do Senhor. Amém? Muitíssimo obrigada.